Canhota, muito boa tarde, bem-vinda aqui ao CNN 360. Queremos te ouvi-la sobre essa situação toda ali do shutdown que preocupa, né, como vinha trazendo ali as atualizações a Mariana Jangiacomo. E se é que isso é inédito ou não, porque muita coisa que a gente acha que é inédito nunca aconteceu na história dos Estados Unidos, aí a gente vai lá buscar lá atrás e já tem alguns precedentes, seja pelo lado republicano, pelo lado democrata, mas esta situação de shutdown utilizada contra adversários políticos, isso chega a ser algo de todo inédito? Pois é, Yuri, boa tarde a você, a Débora e a todos que nos assistem. Yuri, mais ou menos, né, como tudo na nossa área. De fato, já houve precedentes no sentido de politizar o shutdown, ele é, por natureza, um processo que se tornou cada vez mais político, mas talvez o mecanismo de aplicação, né, dessas pressões esteja um pouco diferente agora. Esse caso que a Mari nos traz, né, da utilização pontual em relação a estados com maioria ou com predominância política democrata, isso de fato é algo que tem um contorno bastante específico da gestão Trump. Agora, já houve no passado a tentativa, em outras circunstâncias, de presidentes que tentaram fazer uso disso, que é chamado de fundo discricionário, para favorecer certos estados em detrimento de outros, ou prejudicar certos estados em detrimento daqueles que lhes são convenientes. E isso, em geral, Yuri, vai parar na justiça, porque qual é a situação, né? O orçamento, ele é aprovado pelo Congresso, esse é o debate, inclusive, que motiva o shutdown. Mas depois, a aplicação, a execução desse orçamento, evidentemente, cabe ao Executivo. No momento, qual é a estratégia do governo Trump? Eles pegam esses chamados fundos discricionários e eles têm condições de definir prioridades. Então, de definir o que vai ser cortado versus o que vai ser tratado como uma urgência e de direcionar isso de maneira arbitrária. O problema é que, ao mesmo tempo que isso cabe ao executivo e, portanto, ele pode tomar esse tipo de decisão, a lei americana é clara de que você não pode praticar medida discriminatória entre os estados. Então, o que acontece? Acontece que, muitas vezes, quando isso já no passado teve lugar, os governadores e o próprio sistema de justiça desses estados se mobiliza para levantar a mão e dizer, olha, peraí, o Estado tem a discricionariedade sobre esses fundos, né, o Poder Federal, mas uma das regras é que ele não seja discriminatório. E, portanto, eles vão fazer um processo de acusação de politização nessa direção e, em geral, a decisão da justiça costuma ser bem rápida, né? Costuma ser derrubado esse tipo de medida bem rapidamente. Então, me parece que é mais uma tentativa, né, de pressionar os democratas para conseguir, de alguma forma, obter resultados nessa barganha dentro do Congresso, tão logo o feriado do Yom Kippur passe, do que efetivamente uma aposta do governo Trump de que essas medidas vão ser sustentadas. Elas, de fato, não serão. Elas dificilmente seriam. Né? Elas são bastante sensíveis do ponto de vista da sua fragilidade legal. Em relação ao shutdown, a gente estava aqui, né, resgatando alguns números, só para vocês terem uma ideia, né, para quem está acompanhando essa história um pouco mais de longe. Aqui eu separei alguns dados. 750 mil servidores, né, já tiveram atividade suspensa ou pagamento imediato interrompido. Quando a gente fala disso, só na saúde, 41% dos funcionários estão afastados. Na justiça, só casos urgentes estão sendo levados adiante, sem contar toda a parte de zeladoria, funcionamento de parques, museus e etc. e tal, que também estão afetados. A gente tem impacto no controle aéreo, a gente tem impacto em todas as frentes, inclusive econômicos, né, que já foram mais ou menos contabilizados. A gente está falando, Yuri e Débora, para concluir, de um prejuízo de algo da casa de 15 bilhões de dólares por semana, caso esse shutdown continue e vá adiante, né? A gente pode ter mais de 40 mil desempregados se ele chegar a um mês.